Estudo bíblico Saúde com Deus. Que seu remédio seja o seu alimento. Que bom é ter você aqui conosco mais uma vez. E você que é pela primeira vez que está aqui ouvindo esse estudo, seja bem-vindo. Nós estamos estudando a história alimentar do povo de Deus. Estudo bíblico 5. Tempo de vida do homem antes e depois do dilúvio. O que aconteceu depois do dilúvio, que só durou 40 dias em 40 noites, para ter um impacto trágico na longevidade do ser humano, que não conseguiu viver mais de 900 anos de vida. O máximo que chegou foi a 500 anos e agora é 70, 80 anos. A Bíblia não explica claramente porque as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento. Na verdade, a Bíblia fala apenas de um período da história humana em que as pessoas tinham uma vida tão longa em que podia passar dos 900 anos. Esse período ocorreu antes do dilúvio, que destruiu a humanidade. Este relato se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6 ao capítulo 8. Mas algumas hipóteses são levantadas pelos estudiosos. Algumas pessoas sugerem que naquela época o tempo era contado de forma diferente. No entanto, desde que se tem notícia, o homem sempre calculou os anos em período de 365 dias. Isso porque essa contagem tem a ver com o ciclo lunar e as estações. Para se ter uma ideia, por volta de que é de 5.000 a.C., algum povo já utilizava o calendário de 365 dias. Portanto, independentemente do tipo de calendário, os anos sempre foram anos. Então, dizer que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento porque o tempo era contado de forma diferente é algo muito improvável. Ou seja, não tinha a probabilidade de ocorrer. Há uma hipótese que diz que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento porque as condições de vida antes do dilúvio eram muito diferentes. Neste ponto, é sugerido que havia alguma diferença na atmosfera da Terra em que protegia muito mais a vida do planeta, possibilitando que as pessoas vivessem tantos anos. Por exemplo, o ar não era poluído, as águas e a comida deles era muito mais saudável, pois o povo de Deus era vegetariano e não comia nenhum tipo de alimento cárneo. Alguns estudiosos argumentam que a longevidade das pessoas também estava relacionada a uma maior pureza no código genético do homem, pois o código genético humano ainda não tinha desenvolvido muitos defeitos. Adão e Eva foram criados perfeitos. Certamente era altamente resistente à doença e enfermidade. Os seus descendentes teriam herdado tais vantagens, mesmo que em um menos grau. Como aquele era a primeira geração da história humana, muitas doenças
debilidade ainda não tinha sido desenvolvido entre as pessoas. Crescei-vos e multiplicai-vos. Ao fazer com que as pessoas vivessem muitos anos durante esse período do Antigo Testamento, Deus permitiu que a humanidade se desenvolvesse em seu período inicial. Mas, além disso, com as pessoas vivendo muitos anos, o conhecimento de Deus foi preservado e transmitido às gerações posteriores. Média de vida do homem antes do dilúvio. Adão viveu 930 anos. Sete, 912 anos. Enos, 905 anos. Cainã, 910 anos. Mahalalel, 895 anos. Jared, 962 anos. Matusalém, 969 anos. Lameque, 777 anos. Noé, 950 anos. O ser humano vivia muitos anos, como vocês viram, quase um milênio. E a maldade estava se acumulando. O homem abraçou o pecado com tanta vontade e a sua maldade cresceu tão rápida e ferozmente que Deus precisou dar um basta. E viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, em que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Gênesis capítulo 6, verso 5. Agora, imagine um homem maldoso vivendo quase 1000 anos. Imagine com essa longevidade Nero, Herodes, Hitler e etc., entre outros, vivendo com essa longevidade. Quantas crueldade esses seres humanos mal ia praticar. Quantas dores e sofrimento ia trazer para a humanidade. Para reduzir a vida do ser humano, Deus alterou as condições de vida na terra após o dilúvio. E a alimentação cárnea foi uma das mudanças para abreviar a vida do homem ímpio na terra, para evitar que o mal tenha mais tempo no mundo, causando dor e sofrimento para muitos. E permitiu ele que aquela raça de gente longeva comesse alimento animal, a fim de abreviar a sua vida pecaminosa. Logo após o dilúvio, o gênero humano começou a descrescer rapidamente em tamanho e na extensão de ano. Está escrito no livro Conselho sobre Regime Alimentar. Média de vida do homem depois do dilúvio. Estas são as gerações de Sem. Tinha ele 100 anos quando gerou Arfaxade, filho de Sem e neto de Noé, 2 anos depois do dilúvio. Gênesis capítulo 11 e verso 10. Sem viveu 500 anos. Arfaxade, 403 anos. Sela, 403 anos também. Eber, 430 anos. Peleg, 209 anos. Hel, 207 anos. Seruque, 200 anos. Naor, 119 anos. Tera,
205 anos. Abraão, 175 anos. Isaque, 180 anos. Jacó, 147 anos. A partir daí, a idade foram diminuindo. Moisés viveu 120 anos. Deuteronômio, capítulo 34, verso 7. Já o rei Davi viveu cerca de 70 anos. 1 Reis, capítulo 2, verso 11. Centenas de anos depois do dilúvio, Moisés declarou, Salmo 90, em verso 10, está escrito: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegar a 80 anos, a medida dele é canseira, enfados, pois passa rapidamente e nós voamos. O efeito da carne no corpo humano. A carne como alimento causa envelhecimento precoce, pele e cabelo mais deteriorados, músculo e junta ficam mais flácidos, o peso é menos. Este fato pode ser notado na diminuição da longevidade depois do dilúvio. Câncer, tumor e doença respiratória. A maldição de Deus repousa sobre a criação animal. Muitas vezes, ao ser comida, a carne torna-se pior no estômago e cria doenças. Câncer, tumor e doença do pulmão são em grande escala produzidos por comer carne. Doença inexplicável. Os médicos modernos não podem explicar o rápido aumento das doenças entre as famílias humanas, mas sabemos que muitos desses sofrimentos é causado por comer carne de animais mortos. Estudo científico comprova, segundo o relatório Pecuária Mundial de 2013, mudando a paisagem de doença da ONU, a Organização das Nações Unidas, diz 70% das novas doenças em humanos são de origem animal. Vou repetir, 70% das novas doenças em humano são de origem animal. Isso significa que o consumo de produto de origem animal, como carne, ovo, leite, pode estar relacionado ao surgimento da pandemia. Em 2020, pouco tempo após o início da pandemia de coronavírus, um vírus de gripe com potencial pandêmico foi detectado em funcionário da indústria da carne de porco na China. Assim como uma variação de influenza em frigorífico de porco no Paraná. Em fevereiro de 2021, a Rússia detectou caso de gripe aviária H5N8 em funcionário de uma granja. E os casos não terminam por aí. Quem não se lembra destas doenças causadas por animais? Doença da vaca louca, gripe suína H1N1.
Após o dilúvio, houve uma mudança na atmosfera. Por exemplo, o ar não era mais puro como antes, pois o dilúvio devastou a vegetação por completo, trazendo uma má qualidade do ar. A erosão ocasionada pelo dilúvio pode ter ocorrido contaminação de rios devido às enxurradas das enchentes, com alguns metais pesados encontrados na própria natureza. E passou a ter mudança climática, como calor demais em frio. E passou a chover. Estes foram alguns dos fatores da perda da longevidade que ocorreu gradualmente. Após a mudança na atmosfera, e principalmente a alimentação, antes ele se alimentava de frutas, verduras, legumes, cereais, ou seja, ele era um vegetariano e por causa do dilúvio houve uma necessidade da alimentação cárnea que era para comer temporariamente. Mas o alimento cárneo caiu no gosto dele e não quiseram abandonar, mesmo depois que a vegetação cresceram e deram seus frutos. Eles continuaram com a alimentação cárnea. Essa alimentação cárnea trouxe muitas doenças. Por isso, a qualidade de vida do ser humano diminuiu bruscamente em tamanho e na extensão dos anos. E o código genético do homem não era mais puro como antigamente. Essa deficiência genética passaram de pai para filho, diminuindo a sua longevidade. O código genético humano em muito se degenerou. Os seres humanos se tornaram mais e mais vulneráveis a doenças e à morte. Por ser uma condição genética, é tão certo que mesmo que nós mantenhamos uma alimentação vegetariana 100%, nós não conseguiremos viver mais de 150 anos no tempo atual em que vivemos. Só podemos acrescentar alguns poucos anos de vida e ter uma boa qualidade de vida. Depois do dilúvio, mudança climática, alimentação carne, como vimos, e agora com os alimentos industrializados, cheios de conservantes, e as frutas, os legumes e as verduras cheios de agrotóxicos, os seres humanos só veio a regredir, tanto em tamanho como na longevidade. E percebe que a cada dia o ser humano está diminuindo a sua longevidade. Mesmo com tanta tecnologia, a vida do ser humano está mais curta. Ou seja, estamos morrendo mais cedo. A ciência que estuda a integração entre esse aspecto é atualmente denominada nutrigenômica, e os dados obtidos têm vindo de encontro à famosa frase: somos aquilo que comemos. Isso porque fica cada vez mais evidente que, apesar de nosso DNA conter gênese que não se altera ao longo de nossa vida, certos genes podem funcionar de maneira diferente em cada organismo, de acordo com fatores aos quais somos expostos. Atualmente já sabemos que o que comemos pode influenciar o nosso DNA de diversa forma, inclusive de forma persistente e hereditária. Vamos agora pesquisar na Bíblia.
Primeira pergunta: qual era a média de vida do povo de Deus antes do dilúvio? Vamos ver o que a Bíblia nos diz, Gênesis capítulo 5 e verso 5. E vocês lêem depois aí o verso 8, o verso 11, o verso 14, o verso 17, o verso 20, o verso 28, capítulo 9 e o verso 29 de Gênesis, tá ok? Vamos só ler Gênesis capítulo 5, verso 5, que diz o seguinte: todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. A pergunta foi: qual era a média de vida do povo de Deus antes do dilúvio? Resposta: 912,2. Média de vida era de 912,2. Esta era a média de vida de um ser humano sobre o regime natural. Ou seja, ele aproximadamente chegava a 910 anos, 905 anos, 912 anos e aí em diante, tá ok? Vamos para a próxima pergunta. Quais foram alguns dos fatores que levaram à perda da longevidade do homem? Resposta: ambiente atmosférico após o dilúvio e principalmente a alimentação cárnea depois do dilúvio. Consequentemente, esses fatores fez o código genético humano ficar degenerado e essa deficiência genética passaram de pai para filho, diminuindo drasticamente a sua longevidade. Terceira pergunta: o homem hoje vive em torno de quantos anos? Salmo 90, em verso 10. Vamos ver o que a Bíblia nos diz? A duração da nossa vida era de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegar a 80 anos, a medida dele é canseira e fados, pois passa rapidamente e nós voamos. Relembrando, o homem hoje vive em torno de quantos anos? De acordo com Salmos 90, em verso 10. A resposta é 70 a 80 anos. Segundo a Bíblia, o nosso tempo médio de vida é de 70 anos. Em alguns casos, pode chegar a 80 ou até mais, dependendo do vigor físico. Vamos juntos refletir um pouco? Pense nisto. Como pode aqueles que estão buscando tornar-se puro, refinados, santo, a fim de poderem fruir a companhia dos anjos celestes, continuar usando como alimento qualquer coisa em que exerça tão nocivo efeito na alma e no corpo? Como pode eles tirar a vida às criaturas de Deus, a fim de consumirem a carne como a iguaria? Pense nisto. Oi, pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez com o estudo de número 5. E junto conosco está nossas filhas acompanhando também. Estamos muito felizes por vocês estar acompanhando o estudo bíblico Saúde com Deus. Nós sabemos que é muito difícil falar sobre essas coisas em uma sociedade carnívora, mas os dados apresentados aqui são fatos que precisam ser levados em consideração e pesados na balança do bom senso. O efeito que a alimentação carne exerceu sobre a longevidade. O resultado é digno não só de nossa atenção, mas também de uma mudança em nosso estilo alimentar, caso queiramos viver mais e melhor. Vamos agora ver, Ashley Evelyn, alguma das consequências que o alimento carne trouxe para a humanidade? Ashley, com você. Quais foram algumas das consequências que o alimento carne trouxe? Muitas doenças. Que tipo de doenças são essas, filha?
Uma delas é o câncer. Mas o que é o câncer, mamãe? O câncer, filha, na verdade é um termo utilizado para abranger mais de 100 tipos de doenças consideradas malignas, graves ou de piora progressiva, caracterizadas principalmente pelo crescimento desordenado de células que não possuem função, ou seja, são massas que vão ocupando espaço dentro do organismo, tornando os chamados tumores. Essas células, filha, por se multiplicarem de forma muito rápida, podem acabar invadindo tecidos importantes e órgãos vitais. Essa doença do câncer é perigosa, mamãe? Sim, filha, o câncer é a segunda principal causa de morte no mundo. Quais são alguns tipos de câncer causada pela carne vermelha, mamãe? Os tipos de câncer mais comuns provocados pela carne são de estômago, mama, próstata, esôfago, fígado, pulmão, útero, ovário e etc, filha. E você, Evelyn, fala aí outra doença causada pelo alimento carne. A diabetes, mas quem tem diabetes não são as pessoas que comem muitas coisas doces, mamãe? É, minha filha, mas as pessoas que comem muita carne vermelha, ovos e queijo podem também ter o risco de desenvolver diabetes tipo 2, segundo o estudo da Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ashley, fala aí para nós outra doença causada pelo alimento carne. A doença cardíaca é infarto. Mas como essas doenças aparecem nas pessoas, mamãe? A gordura animal, filha, entope as veias e artérias do coração. E havendo excesso, o quadro pode se tornar irreversível, mas antes de causar um colapso total, o seu corpo ele reclama por meio dos problemas mais comuns, como por exemplo, altas taxas de colesterol, alergias e diabetes. E ela é perigosa, mamãe? Sim, filha, pois a doença cardíaca permanece a principal causa de morte em todo o mundo. No entanto, agora ele está matando mais pessoas do que nunca. E você, Evelyn, tem outra doença a nos apresentar provocada pelo alimento carne? Sim, problema de visão. Mas o problema da visão não só aparece quando a gente fica assistindo televisão de perto, mamãe? Muito bem, filha. Além disso, tem outras causas que levam muitas pessoas a ficar com problema de visão. E uma delas é a carne vermelha. O abuso, filha, da carne vermelha, mais de 10 vezes por semana, está associado ao aumento em torno de 47% da degeneração macular. A carne vermelha, filha, desempenha forte impacto negativo para problemas oftalmológicos, segundo informações cientificamente comprovadas. Pode até, filha, agravar e até produzir cegueira total. De uma forma ou de outra, querendo ou não, a alimentação carne teve o seu papel na longevidade do ser humano, fazendo seu tempo de vida cair rapidamente e aparecimento de diversas doenças no corpo humano. Depois do dilúvio, com as mudanças climáticas e a alimentação carne, e agora no tempo atual que estamos vivendo, aonde a maior parte do nosso alimento é industrializado, cheio de conservante. As frutas, legumes, as verduras estão cheios de agrotóxicos, trazendo vários tipos de doença e também os alimentos transgênicos. O ser humano só veio a regredir, tanto em tamanho como na beleza e na longevidade. E perceba que a cada dia o ser humano está diminuindo a sua longevidade. Mesmo com tanta tecnologia, a vida do ser humano está mais curta, ou seja, estamos morrendo mais cedo. Por esse motivo, você deve mudar a sua alimentação para viver mais e melhor. Muito tem esperado que Deus o guarde de enfermidades, meramente porque lhe suplicaram. Mas Deus não concedeu suas orações, porque sua fé não foi confirmada pelas obras. Deus não operará milagres para livrar de enfermidades aqueles que não cuidam de si mesmo, mas estão de contínuo violando as leis da saúde e não fazem esforço para evitar as enfermidades. Quando fazemos tudo o que podemos para ter saúde
Então podemos esperar que abençoados resultados se sigam. E podemos pedir com fé a Deus que abençoe nossos esforços para a preservação da saúde. Que Deus abençoe você e lhe dê ânimo para prosseguir na sua nova caminhada todos os dias. Bom, depois de uma boa explicação, eu gostaria, aonde você está neste momento, a convidar você a falar com Deus. Bom e eterno Deus Altíssimo Senhor, Tu és médico divino, Tu dá vida e a vida em plenitude àquele que te buscam. Por isso hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir que o Senhor ajude a todas as pessoas que estão estudando conosco a mudar a sua alimentação, tirando da sua casa os produtos embutidos, enlatados, aqueles alimentos que estão deixando eles doentes, e que eles possam comer alimento mais natural e saudável para a sua saúde. E reconheça que a alimentação cárnea fez o homem perder a sua longevidade e a saúde. Pela tua graça, ó Deus, a partir de hoje, que eles possam abandonar os alimentos cárneos da sua vida para ser um fiel observador da alimentação vegetariana, para que possa obter a saúde física e espiritual. Amém. Tema do próximo estudo bíblico 6. O maná, o pão do céu. Por que Deus não deixou a cordonize, que era um alimento cárneo, como alimento diário em vez do maná? O que Deus quer nos ensinar com isso? Quer saber por quê? Acompanhe-nos no próximo estudo bíblico. Oi, pessoal do YouTube que está acompanhando o Estudo Bíblico Saúde com Deus. O meu nome é Wesley. E o meu é Evelyn. Não se esqueça de se inscrever no canal Pleno Fôlego. E compartilhe com seus familiares e amigos. Deixe seu like aqui embaixo.